Pessoal, a próxima operação que a gente vai implementar vai ser a operação de inserção de elementos na fila, uma das operações principais, ok? E nós vamos fazer uma função também. Essa função de inserção de elementos ou itens na nossa fila, ela não precisa retornar nada. Então, se ela não precisa retornar nada, o tipo da nossa função, ele vai ser void, né? Ela não retorna nada, certo? E a gente pode chamar essa função de inserir item, tá? Porque o vetor que a gente criou é de itens inteiros, né? Números inteiros que a gente vai inserir, tá certo? Vou abrir parênteses, fechar parênteses aqui, abrir chaves, fecha chaves, né? Que é sintaxe básica aí de funções em C. E como parâmetro aqui da nossa função, a gente dessa vez não somente vai ter um único parâmetro, nós vamos ter dois parâmetros aqui, tá? E quais são esses parâmetros? Então a gente tem que sempre raciocinar logicamente para saber quais são, né? A gente sabe que obrigatoriamente, né, vai ser a lista, porque a gente está manipulando ela, né? Então eu vou criar uma variável local aqui pq para ser a nossa lista, nossa fila, desculpa, tá? A nossa fila que será recebida. E o outro parâmetro, é um elemento que a gente vai querer inserir na nossa fila. Tudo bem? Então vamos lá. O nosso elemento, ele vai ter que ser do tipo inteiro. Por que ele vai ser do tipo inteiro? Porque a nossa fila, ela armazena números inteiros, né? Ó, itens é um vetor do tipo inteiro. Então vai ser um número inteiro aqui que vai ser recebido, tá? Que eu vou chamar de número x, né? Que a gente não sabe qual é ele, tá? Então já definimos aqui, digamos, a nossa assinatura, né? Da nossa função, né? Inserir item. E agora a gente tem que inserir o item, né? Que é o que a gente quer, tá? Mas a gente, antes de inserir, nós temos que fazer uma verificação, pessoal. E qual é essa verificação? Tá? A gente tem que lembrar que a gente está trabalhando com uma fila estática. E a nossa fila estática, ela é limitada por um número, tá? Específico, né, que é o tamanho dessa fila. Então, se a gente está trabalhando com uma fila estática, a gente tem que verificar se a fila está cheia, né? Então, como é que a gente verifica se a fila está cheia? Tá? Então, a gente vai fazer isso agora, tá? Então, vamos colocar um if aqui, né? If, tá? Essa é a estrutura de decisão que a gente vai utilizar. E aqui dentro do if, nós iremos comparar o tamanho da fila com a variável que controla o armazenamento de elementos na nossa fila. E quem é essa variável? É atrás, né? Sempre que a gente insere um outro elemento na fila, atrás vai ser incrementado, né? Para poder adicionar outros itens aí na nossa fila, tá? Então, como é que a gente faz isso, né? Vamos lá. Recebemos aqui a nossa fila, né, como parâmetro, tá certo? Ó, da nossa função pq. Então, pq, né, agora vamos acessar atrás, né, que é a variável que controla, né, a inserção de elementos na nossa fila. Mas a gente tem que pensar que atrás, né, ele foi inicializado aqui, quando a fila estava vazia, com o 0, tá? Então, se a gente trabalha com vetores, né, a gente sabe que a indexação de vetores, ela começa com o 0, né? É de 0 até o tamanho do vetor menos 1, né? Então, o tamanho do nosso vetor, ele é 100. Então, mas a indexação começa a partir do 0. Então, por isso que a gente inicializou ele aqui como 0 quando a fila estava vazia, né? Então, aqui a gente sabe que o atrás, para chegar na posição que vai armazenar o centésimo elemento, né? Quando a fila ficar cheia, o atrás vai ser igual a 99, né? Porque ele vai variar de 0 até 99. Então, para a gente fazer uma comparação com o tamanho da fila que é senha,
o que a gente vai fazer? A gente tem que fazer atrás somando com 1, tá? Para completar o 100, certo? Então, quando a fila estiver cheia, atrás vai ter o valor igual a 99. Então, para comparar se ela está cheia, a gente precisa incrementar com mais 1 para a gente fazer com comparação aqui com o tamanho da nossa fila, que eu vou até selecionar e dar um Ctrl+C aqui para colocar. Então, se PQ atrás mais 1, né, que vai ser 100 quando a fila estiver cheia, for maior ou igual ao tamanho da fila, então a gente vai ter que apresentar uma mensagem para o usuário informando que essa fila está cheia. Tá? Então, dá um barra N aqui, pular uma linha, né? E coloca a mensagem: a fila está cheia, né? Aí, aconteceu, a gente também pode fazer assim, aconteceu um estouro, né? Quando a fila está cheia, acontece um estouro de fila, né? Dessa forma também, tá bom? E agora é que a gente vai utilizar aquela função que a gente falou quando a gente fez a declaração de variáveis, né? Ó, aquela função que está dentro da nossa biblioteca stdlib.h, a função exit, que é uma função de controle de processos, tá? Então, coloque exit, exit, e como parâmetro de exit eu coloco 1, tá? Porque o parâmetro 1 aqui dela, né, o argumento, né, o 1 ele vai indicar que a execução do programa ela vai parar quando acontecer um estouro de fila, tá certo? Quando a nossa fila estiver cheia, tá certo? Então, basicamente é isso, né? Isso aqui, ó, em linguagem natural, isso aqui é interpretado da seguinte forma: se a fila estiver cheia, então apresente essa mensagem e pare o programa, tá bom? Só para que vocês entendam aí melhor, tá? Mas e se a nossa fila não estiver cheia, professor? Se a nossa fila não estiver cheia, se ela tiver espaços ainda para poder receber itens, né? A gente vai ter que armazenar esses itens, né? Então, eu coloco um else aqui, ó. E agora, eu vou armazenar. E como é que a gente armazena, professor? O elemento X que está recebendo, que a função inserir item está recebendo. É bem simples, pessoal. Vocês não receberam aqui a função, vocês receberam aqui a nossa fila, né, que a gente declarou aqui no main, né? Receberam aqui ela por referência, né? Então a gente faz, né? PQ tá aqui, né? PQ, a gente vai acessar agora o campo referente o vetor onde a gente está armazenando as coisas na fila, né? Que é quem? Itens aqui, ó. Então, itens, tá? Recebe o valor de X, tá bom? Mas e aqui, dentro, para a gente controlar a inserção, a gente vai colocar, como é que a gente vai colocar aqui essa parte para armazenar? Qual vai ser o índice que a gente vai armazenar? É bem simples, pessoal. A gente não tem aqui na nossa fila um campo que se chama atrás, que controla a entrada de novos itens na nossa fila? Então a gente vai utilizar o atrás. Ó, a gente vem aqui, ó, PQ, né? PQ, utiliza a variável atrás e a gente incrementa o atrás. Por que a gente vai incrementar um atrás? Porque esse tipo de incremento aqui, ele primeiro, você vai armazenar numa posição tal e depois que você armazenar, ele vai incrementar para apontar para a próxima posição disponível no final da fila para armazenar um item que vai chegar, entendeu? Então, é dessa forma que a gente faz a inserção de itens na nossa fila, certo? Então, só vou comentar aqui, inserção de itens na nossa fila, certo? É a função, é a operação da nossa fila. Tá? Então, vocês podem estar se perguntando, professor, vamos testar para ver se isso está funcionando? Vamos sim, pessoal. Então, como é que a gente testa? A gente sabe, né? A gente vem aqui na nossa função principal, nossa função main, e agora a gente vai testar a inserção, tá? Deixa eu só colocar um comentário aqui para registrar que essa operaçãozinha aqui foi para a gente verificar a função se fila vazia estava correta, tá? Testando a função verifica fila vazia, tá? E agora a gente vem
para o próximo, que é testando a função inserir item, né? Para ver se ela está funcionando, tá? Como a gente sabe, inserir item, ela não retorna valor, né? Ela só serve para inserir mesmo, ok? Então, a gente vai, né? Pega a função inserir item aqui, tá? Abre parênteses, fecha parênteses, ponto e vírgula, e a gente vai inserir aqui os argumentos, né? Então, quem vai ser? O primeiro a gente sabe que vai ser a fila que a gente criou, né? Que é a nossa fila, que estamos enviando aqui por referência com o i comercial. E um item inteiro que a gente quer, um número inteiro que a gente tem que enviar. Então, eu vou colocar o número inteiro aqui, 30, tá? Ó, para enviar, para armazenar. Então, isso aqui, ó, já vai funcionar, tá bom? Mas deixa eu só fazer o seguinte, para ficar melhor, para não aparecer esse valor resultante aqui, tá? Vou comentar isso aqui, tá? Então, vamos lá executar aqui, né, para poder armazenar. Então, a gente viu aqui que não apareceu nada, né, mas armazenou, tá? E a gente vai ver agora. A gente só aplicou aqui a função, tá bom? Então, mas, professor, como é que a gente faz para ver se está armazenado ou não? É bem simples, pessoal. É só a gente utilizar um printf, né? Vamos lá. Printf barra n aqui para pular uma linha. E vamos lá. A gente armazenou um item, né? O item 0 da fila. Vou chamar assim. Tá? Então, vou colocar 1%d aqui, né? 1%d. Ponto, vírgula aqui. E agora a gente vai pegar aqui, ó, a função nossa fila. Tá? E a gente vai, nossa fila, né? Ponto, né? Itens, e pegar o que está na posição 0 dela, né? Que é o vetor, né? Então, vamos lá testar para ver se dá certo. Olha aí como deu certo, ó. Item 0 da fila, 30. Esse foi o primeiro que chegou, tá bom? Então, vamos lá fazer um outro teste, tá? Vamos inserir mais elementos na nossa fila, tá? Então, vamos inserir aqui, dá um Ctrl+C, Ctrl+V aqui, tá? Não vamos inserir mais 30, vamos inserir agora menos 12, né? Porque é um inteiro também. Vamos inserir mais um aqui. 2, tá? Vamos inserir esses 3, tá certo? Aí, como a gente inseriu os 3, a gente agora vai... Ó, vou repetir aqui só pra gente colocar, né? Item 0 da fila, que é o próximo que vai ser atendido. Item 2. E aqui eu mudo também os índices aqui, ó. Tá? Vocês podem utilizar um for também, tá, pessoal? Um for aí pra ver cada item, tá? Mas vamos fazer assim pra ficar mais didático. Então, vamos executar agora. Olha aí, ó. Item 0 da fila, que foi o que chegou primeiro. Item 1 da fila, que foi o segundo que chegou, que é menos 12. Item 2 da fila, que foi o terceiro que chegou, que é o 2. Tá certo? Então, está inserindo direitinho, né? Se aqui a gente quiser verificar, né? Só pra gente verificar a função, né? Que verifica se a fila tá vazia, vamos colocar ela embaixo aqui, ó. Só pra gente fazer um teste, tá? Vocês vão ver que ela vai retornar agora, né, ó. A função verifica se a fila está vazia, ela não vai retornar mais 1, ela vai retornar 0. Por quê? Porque frente permaneceu com o valor que ele estava, né, que aponta para o primeiro a ser atendido, e para trás ele foi incrementado. Então, agora vai entrar aqui para retornar 0. Vamos lá testar. Valor resultante, né? Aí vamos verificar a fila. Olha aí, né, ó. Aconteceu aqui as inserções na fila e o valor resultante aqui foi 0, né? Porque entrou nessa condição aqui, né? Se o valor, né, que tiver armazenado em frente for diferente do valor que tiver armazenado em trás, então a fila ela não está vazia, tá? Então, ó, dando tudo certo aí a nossa implementação, pessoal. Implementamos a função inserir item e testamos